Míssil da Rússia que caiu na Polônia. Já vou chegar nisso, tá? Vocês já vão ver, tá aí, ó. Eles estão com as imagens falando sobre Rússia, falando sobre Ucrânia e um ataque que matou, até o momento, 8 pessoas. Anteriormente, eles estavam falando especificamente sobre as questões da Polônia, que é um país que faz parte da OTAN. Então, um míssil caiu em um país da OTAN, nesse momento de guerra entre Rússia e Ucrânia. O incidente alimenta os temores, lógico, de que o conflito possa escalar ao se expandir para além das fronteiras ucranianas. Américo Martins. E agora, hein? O que você nos traz de informação sobre isso? Pois é, Elisa, esse é um incidente muito preocupante. O território da Polônia, já foi atingido em outras ocasiões por drones, até por mísseis mesmo russos, mas muito perto da fronteira com a Ucrânia. O que tinha acontecido nessas outras ocasiões? Eram mísseis que os russos dizem que tinham como alvo pontos na Ucrânia e que acabaram se desviando e atingindo pontos ali muito na fronteira entre os dois países, a Polônia e a Ucrânia. A gente precisa lembrar que a Polônia é um país membro da União Europeia, membro da OTAN e um grande aliado da Ucrânia. O que nós temos diferente dessa vez? Foi um míssil de cruzeiro que atingiu um alvo a 90 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Ou seja, o ataque mais profundo até agora por conta de um míssil russo contra o território de um país da OTAN. A Polônia está culpando diretamente a Rússia por esse ataque. Durante a madrugada, muitos mísseis russos foram disparados contra várias cidades da Ucrânia, inclusive naquela região na fronteira com a Polônia. A cidade de Lviv, por exemplo, foi muito bombardeada e é uma grande cidade muito próxima do território polonês. Um desses mísseis penetrou, portanto, no território da Polônia, a 90 quilômetros da fronteira. Felizmente, não deixou nenhum morto, nenhum ferido, mas aumentou muito os alarmes dentro da OTAN. A gente precisa lembrar também, Elisa, que a OTAN tem um artigo chamado artigo 5º, que determina que o ataque contra um país leva todos os países da OTAN a defender aquele país. Então, nós estamos falando aí potencialmente de uma escalada preocupante, muito preocupante, desse conflito. O governo polonês reagiu duramente, está responsabilizando diretamente o governo russo, e nós também temos outras autoridades da Europa fazendo acusações contra os russos. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, por exemplo, disse que essa foi mais uma violação inaceitável do espaço da União Europeia. O Emmanuel Macron, que é o presidente da França, disse que o país condena nos termos mais veementes os ataques russos, tanto contra a Ucrânia, que deixaram pelo menos 8 mortos, como também contra a Polônia. E a OTAN diz que vai se preparar para defender mais fortemente ainda o território dos seus membros. Até agora ninguém falou em revidar, em algum tipo de revide da OTAN, mas sempre que acontece isso, especialmente a tanta distância da fronteira com a Ucrânia, aumenta muito o alarme entre os países da OTAN. Só para concluir, Elisa, esses ataques hoje contra a Ucrânia foram muito pesados. 70 mísseis e 280 drones foram utilizados. A Ucrânia tem conseguido barrar esses ataques com os drones com uma relativa facilidade. Tem hoje instrumentos para barrar os ataques com drones, mas não tem interceptadores do sistema Patriot, que é um sistema americano muito sofisticado de defesa antiaérea, que é o único sistema na Ucrânia para defender o país dos ataques com mísseis. Como os russos sabem que os ucranianos têm poucos interceptadores, o que eles fizeram? Ampliaram o número de ataques com mísseis, deixando cada vez mais vítimas na Ucrânia. Tanto que o mês passado foi o mês com o maior número de vítimas civis desde o início da guerra, justamente por conta desses ataques com mísseis. E uma última informação, aparentemente um desses ataques perto da cidade de Kryvyi Rih, que inclusive é a cidade natal do presidente Volodymyr Zelensky, teria sido utilizado nesse ataque russo um míssil norte-coreano. Os russos já utilizaram outros mísseis norte-coreanos em outras fases da guerra, mas isso pode indicar que eles receberam mais carregamentos de mísseis, o que vai ampliar ainda o número de ataques dessa forma contra os ucranianos, que, como eu disse, não tem basicamente como se defender neste momento dos ataques com mísseis.
Nós temos, inclusive, Américo Martins, muito obrigada, hein, por vir nos contar tudo isso. Nós estamos aqui a todo momento acompanhando o que a CNN nos Estados Unidos está expondo, né? Por isso nós somos o maior canal de notícias do planeta. E eles expuseram uma arte, vejam aqui, isso aqui é o território ucraniano. E aí eles estão mostrando aqui quais são as áreas em que ainda há ocupação dos russos e quais são as áreas que os ucranianos já conseguiram recuperar. Em amarelo é o que os ucranianos já conseguiram recuperar. Toda esta parte aqui, mais ao norte do país, vindo para nordeste, e aqui que tem Luhansk, Donetsk, Zaporísia, são todos os locais que ainda têm a ocupação das tropas russas. Onde é que fica a Polônia, que caiu de repente esse ataque, que é um país da OTAN? Só para apontar para vocês, está aqui, ó, é que está atrás desse escrito, mas aqui, ó, Polônia, tá? Então é exatamente aqui que fica o território polonês, que faz fronteira com a Ucrânia. Agora, por qual motivo um míssil dos russos foi parar aqui na Polônia, que ainda é um país da OTAN, é que a gente vai compreender daqui para frente, tá bom?